Olá, eu sou a Jessi Pais, jornalista multimídia, crítica de cinema e pesquisadora audiovisual. Eu produzo conteúdo online desde 2011, quando eu criei o portal colaborativo Cinemascope, e em 2020, quando eu criei o Clube das Diretoras, uma comunidade dedicada a estudar e a evidenciar o cinema feito por mulheres. Eu sou membro da Abracine e do coletivo Elviras, eu já dei aula em escolas de cinema, museus, instituições culturais, eu já fiz parte de vários júris e curadorias de festivais pelo país, muitos deles a convite do Canal Brasil. Hoje eu tô aqui para falar de uma iniciativa que é muito mais do que um projeto, eu diria que é uma missão de vida e que eu venho desenvolvendo com muito carinho desde 2016, que se chama Iracunda. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero te convidar a pensar sobre umas coisinhas junto comigo. Vamos lá! Não é exagero dizer que quando pensamos na história do cinema, com seus filmes, movimentos, discursos e personalidades, estamos falando na realidade de uma história de profundas desigualdades. Existe uma falsa ideia de imparcialidade e iguais oportunidades que o tempo e o avanço dos estudos e discussões acabaram implodindo, mostrando pra gente que a escassez de mulheres na chamada história canônica estava totalmente ligada às dificuldades que elas enfrentam dentro da indústria e em todos os níveis, seja no financiamento, na produção, distribuição e recepção. A gente cresce idolatrando consagrados autores como Stanley Kubrick, Orson Welles, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, Glauber Rocha, Jean-Luc Godard, mas onde estão as diretoras? Quando lembram de Inês Varda e Kathryn Bigelow já é um ganho. Para o grande público, elas praticamente não existem, mesmo dentro de círculos cinéfilos ou até em escolas de cinema. Elas costumam ser desconhecidas e seus trabalhos pouquíssimo assistidos. Se a gente fizer então um recorte racial, as estatísticas são ainda mais alarmantes. O Caso do Homem Errado, documentário da diretora Camila de Moraes, foi o primeiro filme dirigido exclusivamente por uma mulher negra a chegar nas telas brasileiras em 34 anos, e apenas o segundo em toda a história do Brasil. Antes disso, a gente teve em 1984 O Amor Maldito, da pioneira Adélia Sampaio. É muito comum que o cinema feito por mulheres ocupe um status inferior, como uma subdivisão, como se a gente falasse apenas de uma categoria depois de comédia, drama ou ação. Como se filmes com mulheres ao centro falando sobre suas experiências devessem ser assistidos somente por mulheres. Uma lógica absurda de meninos vestem azul e meninas vestem rosa aplicadas à arte cinematográfica. Esses equívocos e preconceitos, eles contribuem para formar um ciclo vicioso, que afeta a maneira como os filmes são produzidos, consumidos e lembrados. Como um amante do cinema brasileiro, eu sempre tive vontade de documentar a trajetória da mulher na nossa historiografia cinematográfica, que tem tão poucos registros. Eu decidi fazer isso então por conta própria, com um projeto audiovisual de minha autoria. Eu registrei depoimentos e entrevistas dos mais variados nomes ao longo de 3 anos, criando assim um documento valioso e diversificado sobre o tema. A ideia sempre foi finalizar um projeto audiovisual com esse material, que hoje conta com 26 entrevistas inéditas. Tudo foi feito até aqui com muito amor e dedicação, sem contar com nenhum tipo de recurso de empresas ou editais, públicos ou privados. Eu tive a ajuda e a sorte de poder contar com profissionais maravilhosos que compraram essa ideia e doaram não só o seu tempo, mas até recursos próprios para a viabilização de tudo isso sem cobrar nada em troca. Todos acreditaram na causa e na importância desse projeto, como por exemplo a produtora independente Ideograf, sem a qual a gente não conseguiria fazer as gravações na cidade do Rio de Janeiro. Agora esse material precisa chegar ao público e atingir o maior número de pessoas possível. E para maximizar esse alcance e distribuição, a gente optou por um formato aberto e gratuito, o WebDoc. Isso significa que qualquer pessoa que tem acesso à internet vai poder desfrutar de todos esses anos de trabalho sem ter a necessidade de sair de casa, comprar um ingresso de cinema ou assinar algum serviço de streaming. Mas é claro que mesmo em um modelo simplificado de distribuição, nós teremos custos que não podem mais ser absorvidos. A gente vai precisar de uma plataforma online robusta e estável, um provedor e um domínio, além de remunerar alguns dos profissionais que seguem envolvidos nos últimos 4 anos sem receber um centavo de cachê. E é por isso que a gente criou essa campanha de financiamento coletivo e pedimos a sua contribuição. Além de poder desfrutar do WebDoc ainda no primeiro semestre de 2023, você pode escolher as recompensas que a gente selecionou a dedo e que tem tudo a ver com as temáticas trabalhadas no projeto. Iracunda quer ajudar a ressignificar o cinema feito por mulheres no Brasil
enriquecer a paisagem cinematográfica nacional, trazer um maior entendimento sobre as condições de produção dos filmes realizados pelas diretoras, o porquê muitas delas costumam ter carreiras descontinuadas, também contribuir para que mais mulheres se sintam encorajadas a trilhar esse caminho e a entender que o cinema é sim um lugar que lhes pertence. Temos certeza da necessidade e da relevância de compartilhar as histórias dessas mulheres resilientes, desbravadoras, pioneiras e criativas, peças essenciais na história do cinema brasileiro. Além do prazer, é claro, que é estar em suas companhias, ouvir suas histórias, redescobrir filmes, perceber a importância do nosso cinema como um instrumento poderoso de reflexão, resistência e expressão cultural. Então eu conto com você para vir com a gente, para abrir e revelar as histórias escondidas do baú do cinema brasileiro.